que assistem nesta manhã à sessão da Câmara Municipal de Fortaleza. Quero saudar especialmente os trabalhadores e trabalhadoras que estão hoje aqui nas galerias da Câmara Municipal para trazer a sua reivindicação quanto ao projeto de lei de propositura do vereador Carlos Guto, que está licenciado e que trata dos interesses dos trabalhadores, dos trocadores de ônibus do nosso município. Quero aqui, em nome da nossa bancada, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, dizer que encampamos integralmente esse projeto de lei. Já nos comprometemos, os 4 vereadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, de votar pela aprovação dessa medida, para que esses trabalhadores possam, de fato, garantir os seus empregos e, de fato, levarmos a uma posição de mostrarmos para o empresariado que não dá mais para a gente aceitar essa ideia bem típica do capitalismo desenfreado e só enxerga o lucro e não vê o interesse dos trabalhadores que de fato produzem a riqueza desse país. Portanto, companheiros, tem todo o apoio da bancada do Partido dos Trabalhadores que está encampando o projeto do vereador Carlos Guto. Senhor presidente, nós estamos às vésperas de uma decisão extremamente importante na sociedade brasileira e que eu espero e rogo a Deus, pastor Rolim, e que de fato nós possamos, inclusive, independente do resultado que possa acontecer no domingo, que nós possamos de fato trazer um reequilíbrio, inclusive do ponto de vista da tolerância tão necessária hoje na sociedade brasileira. Porque nós, muitas vezes, a gente vê segmentos de classe média se insurgindo contra e discussando contra a violência desabrida que impera no campo na nossa sociedade, que falam discursos muito truculentos em relação, por exemplo, à criminalidade comum, à banalização dos assassinatos, mas ao mesmo tempo, com muita tristeza, com muita dor no coração, a gente vê discursos de segmentos intelectualizados, entre aspas, de segmentos empresariais, que não se envergonham, que não se intimidam de fazer discursos nas redes sociais pregando ódio e pregando a violência, inclusive pregando o assassinato de adversários políticos. Essa semana, a esposa do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pregou, presidente, pregando o assassinato do ex-presidente Lula. Então, onde é que nós vamos parar numa situação dessa? Uma pessoa de classe média não, de classe alta, esposa do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas, senhor presidente, essa decisão que nós vamos passar até domingo agora é importantíssima para a sociedade brasileira. Porque, de fato, o que está por trás da tentativa de golpe, e a palavra é essa mesmo, é golpe. A classe trabalhadora já sabe disso. É golpe, porque crime de responsabilidade para se ter um impeachment constitucionalmente previsto, o impeachment só pode acontecer se tiver um crime de responsabilidade atribuído pessoalmente a presidente da República e que tenha sido praticado com dolo. Essa é a tipificação clara do que é crime de responsabilidade. Mas, senhor presidente, na verdade, nós estamos enfrentando hoje com esse golpe o 6º turno da eleição. O 6º turno da eleição de 2014. Antes mesmo da eleição, foi iniciada uma intensa campanha judicial e midiática para impedir a eleição, não do governo de esquerda, porque o Partido dos Trabalhadores ainda não encampa o governo de esquerda, mas do governo de centro-esquerda, um governo de presidencialismo de coalizão, por conta da estrutura política eleitoral que nós temos no país, que ainda não permitiu que nós tivéssemos um governo verdadeiramente de esquerda. Então foi uma campanha conectada entre os atos de campanha e os atos do Poder Judicial, da pessoa do juiz de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, que semanalmente fabricava um escândalo para tentar impedir a eleição da presidenta Dilma. Tivemos o primeiro turno, ganhamos o primeiro turno, fomos para o segundo turno, ganhamos o segundo turno, inventaram o terceiro turno da eleição, que foi a impugnação do resultado das urnas, com a insinuação de fraudes nas urnas eletrônicas. E depois de 2 anos, 2015, um ano e pouco, em 2015, veio a confirmação, o próprio golpista Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo,
que de fato havia a licitude, havia a regularidade do processo eleitoral, aliás, das urnas eleitorais, e depois de fazer todo um ano de mobilização, de mentira, de manipulação, alimentada pela Rede Globo, não apenas pela Rede Globo de televisão, mas pela mídia partidarizada e golpista desse país. Não se conformaram. Aí veio o quarto turno da eleição, que foi a impugnação das contas de campanha, através de para impedir a aprovação das contas de campanha. Foram aprovadas as contas de campanha, vencemos o quarto turno. Veio o quinto turno da eleição, que foi uma nova abertura de processo para discutir o financiamento da campanha do Partido dos Trabalhadores. O mesmo financiamento que foi feito para os outros partidos, todos os outros partidos, inclusive com maiores recursos para a campanha do PSDB, para a campanha da elite conservadora desse país, contando com o ativismo judicial partidário do ministro Gilmar Mendes, que há muito tempo deixou de ser um ministro da Suprema Corte para se transformar no líder mais exagerado da oposição no Supremo Tribunal Federal. Essa é a dura verdade. Mas, senhor presidente, para concluir, estamos agora no sexto turno. O sexto turno é esse golpe, essa tentativa de golpe para repactuação do governo. Então, senhor presidente, nós temos duas possibilidades diante do povo brasileiro. Duas possibilidades de repactuação. É a repactuação da elite conservadora, se aprovar o golpe, ou a repactuação de um governo de centro-esquerda, e que eu espero que caminhe para o governo de esquerda, para a eleição de 2018, nós podemos fazer uma maioria programática ideológica para poder governar com tranquilidade este país. Porque a repactuação da direita, senhor presidente, está expressada no documento formulado pelo PMDB, pelo vice-conspirador golpista Michel Temer, que aponte para o futuro. E os principais pontos de programa desse programa de ponto para o futuro, senhor presidente, é o retorno da política neoliberal da época da aliança PSDB-PMDB, iniciando com a derrubada da política de valorização do salário mínimo, a derrubada da vinculação do reajuste dos aposentados ao salário mínimo, ao reajuste do salário mínimo, que já está escrito no programa Ponte para o Futuro. A desvinculação, senhor presidente, dos percentuais mínimos para a educação e saúde. Por essa proposta dos golpistas. Vai riscar na Constituição essa vinculação e ano a ano o Congresso vai decidir o que vai e o que não vai para a educação. Então eles não passarão, senhor presidente, o golpe não passará, porque o povo brasileiro está mobilizado e contando com o apoio dos democratas para que de fato nós possamos continuar avançando na sociedade brasileira com o governo que se preocupa com a maioria do povo. Muito obrigado.